sótão abafado e claustrofóbico em Jerusalém tornara-se o epicentro de uma expectativa que beirava o insuportável. Nas vigas de madeira antiga e desgastada, o cheiro de suor humano misturava-se à poeira acumulada de 10 dias de isolamento, criando uma atmosfera tão densa que quase se podia tocá-la com as mãos. Para os 120 que ali se comprimiam, o local deixara de ser um simples refúgio para se transformar em uma prisão de silêncio cortante. Cada respiração era um lembrete do trauma que ainda pulsava em suas veias, como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Eles eram os sobreviventes de uma tempestade política e espiritual que quase os destruíra por completo. Pedro, o ex-pescador de mãos calejadas, olhava fixamente para as próprias palmas, enxergando nelas o reflexo da fogueira, onde negara seu mestre por 3 vezes. A culpa era um fantasma que o seguia até nos momentos de oração mais profunda. Ao seu lado, Maria mantinha uma calma que parecia sobrenatural. Uma figura de luto, transmutado em perseverança, cujos olhos carregavam a memória da cruz, mas também a centelha de uma esperança que o medo não conseguia apagar. Lá fora, Jerusalém rugia com o ritmo frenético do Shavuot. O contraste era brutal. As ruas estavam entupidas com o barulho das festividades, o som metálico das trombetas do templo e o vozerio incessante das multidões que chegavam de todas as partes do mundo, conhecido para a celebração da colheita. Enquanto a cidade comemorava com risos e banquetes, aqueles discípulos viviam uma contagem regressiva claustrofóbica. Eles sentiam que o tempo havia parado no 10º dia, presos em um vácuo existencial entre a promessa de um poder que ainda não compreendiam e a ameaça real de serem os próximos a enfrentar o julgamento público. O isolamento era total. As janelas estavam trancadas, não apenas contra o vento, mas contra o olhar de um mundo que os via como derrotados e perigosos. Eles eram a nova arca da aliança, mas uma arca feita de carne trêmula e corações que batiam em descompasso, aguardando por uma resposta divina que parecia demorar uma eternidade para cruzar o limiar invisível entre o céu e a terra. Foi no instante em que o sol do meio-dia atingiu o seu ponto mais alto que o fenômeno começou. Não houve aviso prévio, apenas uma mudança súbita na textura da própria realidade. O ar, antes estagnado e quente, tornou-se repentinamente rarefeito. Houve um vácuo brutal, uma queda de pressão que fez os ouvidos zumbirem e os pulmões arderem por um microsegundo. As chamas das poucas velas que ainda restavam nos cantos da sala não oscilaram. Elas simplesmente foram engolidas pelo breu, como se a luz estivesse sendo expulsa por algo infinitamente maior que a escuridão. O silêncio que se seguiu foi absoluto, o tipo de quietude que precede as grandes catástrofes. Antes que continuemos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Naquele vácuo total, o som nasceu. Não veio dos canais auditivos, mas das fundações da terra. No grego bíblico, a palavra é phero, um estrondo de baixa frequência que sacode não apenas a estrutura da casa, mas a medula dos ossos. Era o som de um furacão invisível, um motor a jato celestial que descia com uma autoridade que nenhum fenômeno natural poderia replicar. A ruptura atmosférica foi imediata e avassaladora. Portas pesadas de carvalho e janelas trancadas não foram abertas por uma rajada de vento comum, mas pareceram ceder sob uma pressão espiritual massiva que vinha de dentro e de fora simultaneamente. A poeira que descansava nas frestas do assoalho há décadas levantou-se em uma dança frenética, flutuando em um estado de gravidade zero, enquanto o som se transformava em um rugido que preenchia cada centímetro cúbico do sótão. O grupo, antes paralisado pelo trauma, sentiu o chão tremer, como se Jerusalém estivesse sendo sacudida por um terremoto seletivo, pois, nas ruas lá fora, as árvores permaneciam imóveis e o céu estava limpo.
O cenáculo fora arrancado do tempo comum. A revelação era aterradora. O que estava prestes a se materializar naquela sala não era oxigênio, mas a própria essência de Deus que outrora habitava o Santo dos Santos e agora exigia a entrada na biologia humana. O ar no cenáculo, antes pesado com o cheiro de suor e poeira, sofreu uma transmutação alquímica instantânea. A atmosfera tornou-se subitamente eletrizada, carregada com uma voltagem espiritual que fazia os pelos dos braços se eriçarem e a pele formigar sob o peso esmagador da glória. Pequenas partículas de luz, semelhantes à poeira estelar incandescente ou plasma vivo, começaram a se aglutinar no teto abobadado, girando em um redemoinho de brilho impossível que desafiava as leis da física. Não era um incêndio comum, mas a materialização da Shequina, a glória densa de Deus que outrora exigia cortinas de linho e rituais de sangue para ser contida. Agora, aquela luz líquida pulsava com uma inteligência própria antes de se fragmentar em centenas de labaredas individuais que dançavam no ar rarefeito. Estas línguas de fogo não eram meras chamas estáticas ou ilusões de ótica. Elas possuíam a cor do ouro fundido, mesclada ao vermelho vivo do sangue, vibrando com uma frequência tão alta que fazia o ar ao redor ondular como o horizonte em um deserto escaldante sob o sol do meio-dia. Quando essas chamas desceram, elas não consumiram as vigas de madeira seca, nem incendiaram as vestes de linho dos discípulos. Elas pairavam a poucos centímetros de suas cabeças, coroando cada um dos 120 com uma santidade visível e aterradora. A luz revelava rostos que momentos antes estavam mergulhados na sombra do pavor. Agora, cada linha de expressão, cada lágrima seca e cada cicatriz de cansaço era banhada por um esplendor que parecia emanar de dentro para fora, como se o próprio espírito humano estivesse em brasa. O choque teológico desse momento era nada menos que sísmico. Naquele sótão humilde, a antiga hierarquia religiosa ruiu diante da soberania divina. O fogo não escolheu apenas Pedro, o líder impetuoso, ou os apóstolos que caminharam ao lado de Jesus nos momentos de glória. A labareda sagrada repousou com a mesma intensidade sobre a serva anônima que servia o pão, sobre o jovem, cujas mãos ainda tremiam de incerteza, e sobre os idosos, cujas vozes já fraquejavam pela idade avançada. Era a democratização radical do sagrado. Deus não estava mais confinado atrás do véu espesso do Santo dos Santos, no templo de pedra. Ele estava se mudando para morar em tendas feitas de carne e osso. O corpo humano, em toda a sua fragilidade e imperfeição, estava sendo oficialmente consagrado como a nova Arca da Aliança. Um receptáculo vivo para o infinito, que agora respirava em harmonia com os pulmões humanos. Dentro de Pedro, algo se quebrou definitivamente, ou talvez algo tenha sido finalmente soldado por um fogo purificador. O estresse pós-traumático de ver o mestre pendurado em um madeiro, o peso sufocante da própria covardia no pátio do sumo sacerdote e os pesadelos recorrentes com o som dos cravos sendo martelados foram instantaneamente varridos por uma inundação de êxtase. A alquimia interna era violenta e curativa ao mesmo tempo. Onde havia o vácuo da vergonha, agora borbulhava uma coragem irracional que o impelia ao sacrifício total. Maria, ao observar o fogo repousar sobre seus companheiros, sentiu que o luto que carregava desde o Calvário fora transmutado em uma alegria que transbordava pelos poros, uma força que não podia ser contida por paredes de pedra. A sala, antes um refúgio claustrofóbico de medo, tornou-se subitamente pequena demais para conter a energia que agora os habitava. A manifestação não era apenas um conforto espiritual. Era uma força centrífuga, um motor divino que exigia movimento imediato. O Espírito Santo não desceu para mantê-los em segurança no cenáculo, mas para expulsá-los para o mundo que ainda os odiava.
O som do vento, que ainda rugia em seus ouvidos como uma orquestra de furacões, parecia empurrá-los em direção às portas. Aquelas mesmas trancas que Pedro havia verificado obsessivamente, temendo a guarda do templo, agora pareciam ridículas e desnecessárias. Eles não eram mais fugitivos escondidos nas sombras de Jerusalém. Eram portadores de um incêndio que nenhuma água terrena poderia apagar. O medo, que agira como um carcereiro cruel por 10 dias, fora aniquilado pela presença abrasadora que agora pulsava em seus próprios peitos como um segundo coração. Impulsionados por esse impulso divino, os 120 começaram a se mover em uníssono. Não foi uma saída organizada ou um desfile litúrgico. Foi uma explosão de vida reprimida. Eles desceram as escadas estreitas com uma urgência que desafiava a gravidade e a lógica humana. Seus olhos, antes opacos pelo luto e pela incerteza, agora brilhavam com uma luz que Jerusalém nunca havia testemunhado. Uma luz que não vinha do sol da Judéia, mas de um reino eterno que acabara de invadir a terra de forma definitiva. Ao alcançarem o limiar da rua e sentirem o calor do dia, o contraste foi imediato. O ar lá fora estava parado, mas dentro deles, o furacão ainda soprava. Jerusalém, com suas multidões indiferentes, estava prestes a ser confrontada por homens e mulheres que se tornaram a própria mensagem, descendo as escadarias em direção à praça central com os rostos transfigurados e as mãos prontas para incendiar a história. Jerusalém fervilhava em um caos multicultural sem precedentes. Peregrinos de todo o império, partos, medos e elamitas, caminhavam sob o sol, carregando tradições milenares e o cansaço de jornadas exaustivas. O ar estava saturado com o cheiro de incenso e o suor de milhares espremidos em ruelas. Vieram celebrar a colheita, sem saber que o céu os marcara como a colheita definitiva de uma nova era. O som da multidão era uma cacofonia de línguas, um lembrete da confusão de Babel. Contudo, quando os 120 irromperam pelas portas e desceram ao pátio, o som que os acompanhava começou a organizar o caos de forma que a lógica humana jamais conseguiria explicar ou conter. O fenômeno era um revertério linguístico absoluto. Aqueles homens, conhecidos por serem pescadores analfabetos da Galileia, começaram a proclamar as grandezas de Deus com fluência perfeita em dialetos que nunca estudaram. Um elamita parou, paralisado, ao ouvir o sotaque de sua terra saindo da boca de um jovem que nunca cruzara fronteiras. Um romano escutava a ressurreição em sua língua materna, com precisão gramatical que o deixava estupefato. Não era um êxtase ininteligível, mas uma comunicação cirúrgica. O Espírito Santo costurava os retalhos da humanidade, derrubando barreiras para que o DNA do reino fosse injetado em cada cultura. O pátio tornou-se um espelho reverso de Babel, onde a confusão dava lugar à compreensão sagrada. No entanto, o mistério gera resistência naqueles que se recusam a ver além da superfície. No centro do pátio, religiosos e céticos observavam a cena com desprezo. O ego humano, incapaz de processar a invasão do divino, buscou refúgio na explicação rasteira. Riam-se, apontando para os discípulos transfigurados e as mulheres que choravam de alegria. Eles estão cheios de vinho doce, gritavam os zombadores, tentando reduzir o evento sísmico a uma mera embriaguez matutina. A acusação era a última defesa de uma mente racionalista que preferia acreditar em um delírio coletivo do que aceitar que o Criador havia finalmente quebrado o silêncio de séculos para reclamar seus templos vivos de carne. Foi então que o silêncio do medo morreu. Pedro, o homem que negara seu mestre 3 vezes, deu um passo à frente. Em um corte cinematográfico, a covardia foi sepultada. Ele não se levantou como o pescador de corações partidos, mas como um porta-voz do trovão. Sua voz, agora amplificada por uma autoridade que não pertencia a este mundo, cortou o deboche da multidão como uma espada afiada. Seus olhos,
que outrora fugiram do olhar de Jesus, agora fixavam-se nos ouvintes com intensidade. Pedro não pediu permissão, ele rugiu. O contraste era absoluto. O Pedro do passado estava morto. E o Pedro habitado pelo Espírito era uma força imparável que não reconhecia mais o limite do perigo. Seu sermão foi uma exposição agressiva da culpa e da glória. Ele declarou que aquele a quem haviam crucificado fora constituído Senhor e Cristo. As palavras atravessavam os corações. 3.000 pessoas foram impactadas pela convicção de que o universo mudara de dono. Onde havia o peso do pecado, Pedro ofereceu a redenção pelo arrependimento. O som dos soluços ecoava pelas pedras do templo. Naquele dia, a igreja nasceu não como instituição, mas como um incêndio que consumiu 3.000 vidas em um único fôlego divino. A história mudou para sempre no centro da praça de Jerusalém, onde o medo paralisante deu lugar ao poder que transformaria o mundo. O eco de Pentecostes atravessa os séculos e chega a 2026 com uma provocação inquietante. Hoje temos templos luxuosos, mas muitas vezes nossas estruturas estão vazias do vento fero. O furacão invisível que transforma pessoas comuns em portadores da glória. O convite deste relato não é para ser espectador, mas para se tornar um receptáculo desse fogo. O céu continua querendo invadir a terra através da sua vida. O fogo que desceu sobre Pedro ainda queima para quem tem coragem de buscar o invisível. Não aceite apenas o relato, busque a invasão. Deixe que o sopro de Deus rasgue o silêncio da sua alma. Pentecostes é a possibilidade de que o fogo divino encontre morada permanente em você.